Olá, meu nome é José Alexandre, estou no grupo com Edilson José, Ilana Brocarte e Juliane Pires. O nosso tema é classificação de áudio com redes neurais convolucionais. Vamos para a definição agora. Redes neurais convolucionais são usadas principalmente para a classificação de imagem e para a visão computacional, embora também são poderosas ferramentas para analisar e classificar dados de áudio. Elas se utilizam, na sua origem, no princípio algébrico das matrizes para ler a imagem. Ela identifica os valores para cada quadrante e seus padrões. A análise funciona através de camadas convolucionais, capazes de identificar características espaciais e temporais importantes nos dados. Como elas classificam o áudio? Elas não podem classificar o áudio diretamente. Elas não captam esse áudio e classifiquem. Não funciona assim. Elas são originalmente projetadas para a imagem. Por isso ela teve que ter uma adaptação para o processamento de áudio. Então, a questão de transformar o áudio em uma representação visual, como espectrogramas, que são basicamente imagens que mostram a frequência ao longo do tempo. Ela vai pegar um timeline, capta esse áudio e faz um espectrograma com essas ondas, que está aqui mostrado. Assim, a CNN pode aplicar o mesmo princípio de detectação de padrões visuais para identificar características relevantes nos áudios, como tons, ritmos e palavras. Agora eu vou citar os quatro passos, o passo a passo principal. O espectrograma, como eu já disse antes, capta o áudio, pega ele e faz uma transformação nele para que ele seja visualmente entre em 2D, em vez de somente o áudio. Temos a convolução, com os filtros convolucionais deslizam sobre o espectrograma, detectam padrões com frequências específicas ou ritmos. Mapa de características, os resultados das convoluções mostram onde e como esses padrões ocorrem no áudio. Usamos esses padrões para treinar a rede a reconhecer e classificar diferentes tipos de áudio, para que assim a gente consiga realmente ter uma leitura visual e didática daquilo que está sendo dito. Pronto. Agora a gente vai entender um pouco melhor dos passos que a Alexandra acabou de explicar. A gente vai um pouco mais a fundo. Primeiro, relembrando o que é a convolução, que já deve ter sido explicado por outro grupo, mas a gente vai relembrar um pouquinho mais, vai relembrar, vai ver como se aplica diretamente no áudio, ver como tem a transformação do áudio em espectrograma, a aplicação da convolução nesse espectrograma, a extração desses padrões, até o pooling e a classificação de fato. Vamos lá. Então, a convolução ela é um processo fundamental em uma CNN, onde aplicamos filtros sobre os dados para extrair características específicas. Esses filtros são pequenas matrizes que varrem os dados de entrada e possuem mapas de características que destacam padrões importantes nos dados. Quando trabalhamos com áudio, primeiro convertemos o sinal de áudio em uma representação visual, como espectrograma. O espectrograma pode ser pensado como uma imagem do áudio a ser analisado, mais ou menos o que a Alexandre falou. Nessa imagem aqui no slide aqui embaixo, eu quis trazer uma imagem mais lúdica para que a gente conseguisse compreender melhor como funciona de fato esse passo a passo. Vamos dizer que esse passarinho emitiu um som. E a gente vai transformar esse áudio do passarinho numa imagem, que seria essa imagem aqui do espectrograma dessas ondas sonoras em Hertz. Então, a convolução, ela é um processo fundamental da CNN, e por isso a gente vai transformar a imagem, porque é assim que a convolução funciona, ela precisa varrer essa imagem. Quando a gente trabalha com áudio, primeiro converte, né? E aí o espectrograma imagem mostra as frequências, e aí a gente vai pegar esse espectrograma. E esse sinal de áudio, como é que funciona? Ele é dividido em frames. E essa técnica de dividir, por exemplo, porque o som é uma coisa contínua, né? Como é que a gente vai transformar ele em um espectrograma? A gente vai pegar esse som
vai dividir ele em frames e essa técnica é chamada de janelamento. E aí, cada frame, a gente calcula o espectro de frequência dele e cria uma série de espectros que juntos formam esse espectrograma. Aí, espectrograma que é basicamente aquela imagem, né, aquela matriz 2D, onde o eixo representa o tempo e o outro eixo representa a frequência. Aí, quando a gente cria, a gente vai agora aplicar a convolução nesse espectrograma. A convolução nada mais é do que a gente aplicar filtros na imagem. E aí a gente chama isso de filtros convolucionais, também chamados de kernel. São pequenas matrizes que eles deslizam por essa imagem, né, por esse espectrograma. Aí cada filtro é projetado para detectar padrões específicos com certas frequências ou ritmos que ocorrem no áudio. Sabe? Ele vai passando, vai varrendo, essa matrizinha vai varrendo toda a imagenzinha do espectrograma. À medida que o filtro passa por ele, ele multiplica os valores dos pixels da imagem para os valores correspondentes nesse mesmo filtro e em seguida soma esses produtos. Cada pixelzinho vai corresponder a uma parte do filtro, né, da matriz do filtro, aí vai multiplicar o valor do filtro com o do pixel. Depois a gente vai somar esses produtos e o resultado vai ser um número que representa a força com que o padrão do filtro está presente naquela parte do espectrograma. O filtro ele continua a se mover, né, repetindo o processo para diferentes partes do espectrograma, criando um mapa de característica, também chamado de feature map, que destaca onde os padrões detectados pelo filtro aparecem. Depois que a gente detecta esses padrões, a gente vai para a extração desses padrões, sabe? Múltiplos filtros eles podem ser usados para detectar diferentes padrões nos áudios, com diferentes frequências ou os harmônicos. Não só um filtro passa pelo histograma, são vários para a gente compreender as várias dimensões e características dele. E aí os mapas de características são gerados pelas convoluções e capturam as informações detalhadas sobre o conteúdo do áudio em diferentes escalas e frequências. Depois que a gente passa dessa parte, a gente vai para a parte do pooling e classificação. O pooling, né, nessa camada convolucional, o pooling, nesse caso a gente vai usar o max pooling como exemplo, ele é usado para reduzir a dimensionalidade dos mapas de característica, mantendo as informações relevantes. Nada mais é que a gente pegar esse mapa de características e redimensionar ele, tornando ele menorzinho. A gente vai redividir. Cada região a gente vai tirar o valor, um maior valor, o valor de maior importância, e recolocar, fazendo de novo esse mapa numa dimensionalidade menor. Só transformar o grande no pequeno. E aí, finalmente, quando a gente tiver feito todas essas partes, a gente vai pegar esse mapa, esses mapas são passados em camadas totalmente conectadas. E aí, finalmente, a gente utiliza essas informações para classificar esse áudio. Aí, vendo na imagem, a gente tem o histograma. Aí a gente vai captar, colocar os filtros, depois a gente vai para a parte da covulação, que é esses filtros, e aí a gente vai separar, fazer o pooling, colocar vários filtros para ver diferentes aspectos e características. Depois disso, a gente vai pegar essas camadas e vai passar para a camada totalmente conectada, né? A gente vai pegar esses padrões, redimensionar ele no pooling e passar para a camada totalmente conectada para a gente finalmente poder predizer que aquele áudio se refere a um som específico, por exemplo, nesse caso desse passarinho. Agora, os exemplos. A gente vai citar quatro aqui. O exemplo de reconhecimento de fala. A fala é convertida em um espectrograma, onde a CNN ou outro modelo de aprendizagem de máquina analisa os padrões de frequência e tempo variante fonético dos fonemas. Isso ajuda o sistema a identificar palavras e frases faladas, como a Siri ou o OK Google. Agora, na análise diagnóstica e de sinais de médicos, a qualidade em processos industriais pode colaborar na identificação de anomalias ou falhas, tal como a detecção de ruídos anormais ou vibrações em equipamentos, para a gente verificar e passar esse equipamento para ser utilizado. Em detectação de fraudes em áudio, o espectrograma de áudio falsificado pode mostrar padrões de frequências que não seguem a estrutura natural ou uma gravação contínua.
permitindo a detectação e manipulação. Assim a gente verifica e identifica que esse áudio é uma fraude. Agora, no reconhecimento de emoção na voz, quando a gente fala, a gente alterna a nossa entonação de acordo com o que a gente está sentindo naquele momento. E o espectrograma analisa isso. Ele captura essas mudanças, verifica quando elas ocorrem e identifica isso, permitindo que o algoritmo e a precisão de máquina identifiquem o estado emocional da pessoa que está falando. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada.